Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, em cima de 7 horas, você fala 19 horas e 23 minutos, 7h23, e começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques. Adalberto, boa noite para ti. Boa noite, pensei que você ia falar 10, 19 horas. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente em todo o estado. Vamos lá, muita notícia aqui dos bastidores da política, a gente está junto outra vez, que bom. É isso, Ricardo, boa noite. Boa noite, Olavo, boa noite, Adalberto, boa noite a todos. E você do outro lado é super bem-vindo para participar com a gente. 21069403 é o número do nosso WhatsApp para você comentar as nossas notícias e também mandar aquele alô, porque aqui você sabe que tem liberdade, a sua participação é super bem-vinda. A gente já começa girando porque vamos falar do governador Carlos Brandão, que pretende reunir nos próximos dias representantes de cerca de 10 partidos para iniciar a discussão sobre o cenário eleitoral de 2026. Será que esse bate-papo deve acontecer antes do presidente Lula bater o martelo, Ricardo? Olavo, pela vontade do governador, não, né? O governador já falou aí para os dirigentes partidários que formam a base do governo, que quer essa reunião na próxima semana, já para comunicar o nome do secretário de Assuntos Municipalistas, né, o Orleans Brandão, como pré-candidato de fato do grupo, né? Mas ele diz também que pretende ter uma conversa com o Lula, até porque ele precisa retornar ao Lula a conversa que teve com o vice-governador Felipe Camarão, né? Lula precisa tomar ciência do que foi conversado entre o governador e o vice, né? Agora, é um passo bem adiantado, né? Ainda acho pouco provável que tenha espaço para um encontro entre o Brandão e o Lula nessa semana, porque o Brandão pretende fazer essa reunião com a base na próxima semana, mas acho pouco provável por conta da corrida da agenda do próprio Lula, né? O Lula anda correndo aí para ajeitar o governo. Hoje mesmo conseguiu, enfim, um nome para assumir o Ministério da Justiça, né? Que é um advogado da Petrobras, mas está com a agenda muito corrida. Mas o Brandão tem feito a parte dele, né? Tem buscado o diálogo, tem tentado atrair de volta, né? Recompor a aliança do campo progressista, o campo lulista aqui no Maranhão. Ontem mesmo ele esteve lá em Timon e num evento grande lá, inaugurando lá o contorno da cidade, estiveram com ele 3 pretensos candidatos ao Senado, né? O senador Everton, a senadora Elisiane e o deputado federal licenciado, o ministro dos Esportes, o André Fufuca, que também se articula aí para ver se fica com uma das vagas na chapa do Orleans para disputar o Senado. O fato é que é aquilo que eu falei outro dia aqui, o Brandão está controlando direitinho o calendário da própria sucessão. Isso é importante porque dá tranquilidade, tanto para o governo, você vê o governo atuando, trabalhando, e a base, né, sabendo que tem um rumo. Outro dia nós comentávamos aqui o problema do PSD, né? O PSD não sabe se o prefeito Eduardo Braide vai ou não vai, e essa indefinição está gerando aí um desconforto em alguns nomes. No campo do Palácio dos Leões não existe isso, né? Está tudo ali direitinho, caminhando, falta só, que é muito importante, a gente precisa reconhecer, a conversa com o Lula, que vai definir o rumo do PT. É isso, a gente segue acompanhando aí para ver essa movimentação toda, né, de articulação nesse começo de ano para essas definições de cenário. Olavo, o Ricardo citou agora há pouco o senador Everton, chegou uma notícia aqui para nós agora que hoje ele participou da entrega do residencial Paço do Lumiar, uma obra no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, assegurando moradia digna para dezenas de famílias no município de Paço do Lumiar. A solenidade aconteceu hoje com o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, participando também, os deputados federais Duarte Júnior e Hildo Rocha e o prefeito Fred Campos. Amanhã, o Paço do Lumiar completa 65 anos e tem uma agenda extensa de entrega de obras a partir das 2 horas da tarde lá no município, com um grande show à noite
lá em Pasto Lumiar. A gente antecipa aqui, né, os nossos parabéns aos luminenses aí. Pasto Lumiar em festa amanhã, 65 anos de fundação, viu? Inclusive o governador vai estar presente amanhã nessas entregas dessas obras lá em Pasto Lumiar. Beleza, Pasto Lumiar, nossa vizinha aqui de São Luís, na região da Grande Ilha, um dos municípios aqui da Grande Ilha e que tem movimentado também bastante aí a cena política nos últimos meses, sobretudo nos últimos meses. Mandar um alô para dona Nenê, que está com a gente na Vila Cabral. Ela disse que estava esperando o alô dela. Já saiu o alô, Antônio Motivo. Tá Caxias, né? Todo dia. Todo dia. Já é sócia aqui do nosso Tá Na Hora. É sócia. Grande abraço, Clebianor Vieira, aqui na Vila Luizão. Clebianor, opa, Clebianor Vieira, valeu, lá na Vila Luizão. Quem também acompanhando, já esperando um alô aqui com a gente é Antônio Aires. Pronto, Antônio Aires, obrigado aí pela sua, lá no Novo Quatraque, ligado no Novo Quatraque aqui em São Luís. Ele está dizendo, excelente jornal, muito obrigado, valeu, muito obrigado mesmo pela audiência. Você que acompanha a gente, 2106-9403, também no rádio, pode participar aqui do nosso Tá Na Hora Maranhão. Turma, sobre o caso de Turilândia, o novo capítulo dessa novela que a gente está acompanhando aí, né? Isso é sobre o habeas corpus pedido pela defesa do prefeito interino da cidade, que foi negado pelo STJ. O município continua sendo comandado pelo presidente da Câmara, Adalberto. Como é que está essa situação lá? Continua assim, até porque não tem outra alternativa, né, na linha sucessória aí, mas o fato é que o habeas corpus, a justificativa, o pedido, buscava revogar a prisão domiciliar para permitir que o vereador estivesse no exercício do mandato presencialmente no cargo, né? Mas o fato é que não foi aceito. O ministro Sebastião Reis Júnior não analisou o mérito ao entender que o Tribunal de Justiça ainda não concluiu a apreciação do pedido. Foi essa a razão. O processo segue sob análise da desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim, com manifestação do Ministério Público ainda pendente, viu? Com a decisão permanece em vigor a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e restrições de contato até o novo posicionamento do TJ Maranhão. Então, assim, não justificava também a presença, o exercício do cargo na presença lá física, porque a Câmara dos Trabalhos estão todos parados, até porque não tem quórum, né? Por que não tem quórum? Porque os vereadores estão todos em prisão domiciliar, então não tem como, só se fizesse à distância, alguma sessão, alguma coisa assim. Além disso, não adianta ir para a Câmara tentar despachar, porque há um cuidado aí em relação às ações feitas pelo Legislativo nesse período. Como está sob investigação, está tudo parado mesmo. Então, ou em casa ou na Câmara, não vai fazer assim muita diferença não, né? Mas o fato é que foi negado esse pedido, está mantida a prisão domiciliar. Mais um dado sobre a novela de Turilândia, mais um capítulo, é que o Ian Mendonça Silva, que é marido da vice-prefeita de Turilândia, Tânia Mendes, ele foi exonerado. Lembra que a vice-prefeita foi exonerada pelo governo do estado? Pois é. O Ian Mendonça Silva, a gente falou aqui no programa que ele tinha assumido um cargo lá na Assembleia Legislativa, lembra? O jornalista Gilberto Leda apurou o valor de mais de R$19 mil para o cargo de técnico parlamentar especial. Só que ele foi exonerado. Era no gabinete do deputado João Batista II, mas agora foi exonerado, portanto, depois do início ali, logo no início das investigações, acabou sendo exonerado o senhor Ian Mendonça Silva. Mais um, né? Para aumentar aí essa lista de exonerações, as coisas estão acontecendo, né? Muita coisa acontecendo aí no âmbito dessa investigação e a gente vai acompanhando todos os passos, né, Ricardo? É a situação inusitada, né, essa de Turilândia. Você não tem que colocar, o município não pode parar, né? A conta de energia, despesa com a limpeza da cidade, essas despesas básicas estão praticamente ali que automatizadas, né? Porque está todo mundo preso, todo mundo sob suspeita, não tem nem a quem recorrer. A gente brincava agora há pouco lá no Expediente Final, na Difusora News, eu, Adalberto e Luísa Rabelo, a gente dizia o seguinte, vamos chamar quem? O vice não pode, os vereadores nenhum pode. Pode recorrer então, chamar o governo anterior, traz o governo anterior, também não pode. Quer dizer, está todo mundo... Eu não lembro, já falei isso aqui e continuo sem essa lembrança de um caso parecido, pelo menos parecido ou próximo
desse de Turilândia, né? Que o município ficou completamente inviabilizado na sua administração. É lamentável, né? E a gente se solidariza com o povo de Turilândia, né? A gente tem recebido muitas manifestações, o pessoal extremamente decepcionado, né? Meio que envergonhado. Mas a vergonha não pode ser do povo de Turilândia, né? Não. A vergonha tem que ser da classe política. E até Adalberto tinha falado e marcou bastante, porque, Adalberto, sobrou o padre e o delegado. Quem mais? E na Câmara, o porteiro e a tia do cafezinho, infelizmente. Fora isso, meu amigo, todo mundo ali envolvido. Entre as autoridades, diga-se de passagem. Porque o povo de Turilândia é um povo trabalhador, um povo honesto, uma cidade que é importante aqui no nosso estado e com certeza vai se recuperar dessa situação aí relacionada a essas investigações. A gente espera, né, que a gente tenha que eles tenham, que essa situação chegue a um desfecho. Se forem inocentados, ok, tranquilo, mas se forem condenados também, que cumpram, né, que sejam um exemplo para que outros prefeitos também, para que outras autoridades pensem bastante sobre a importância do cargo, né, a liturgia do cargo, inclusive, e o aspecto ético, moral, ele é balizador nessa relação, né? Faz parte. Agora, só pegando esse gancho aí de Turilândia, fazer aqui um registro que o filho do procurador-geral, veja como é a esculhambação. O filho do procurador-geral de Justiça, ele era nomeado para cargo comissionado de procurador adjunto da Câmara Municipal de São Luís. Ele foi exonerado na última sexta-feira a pedido. Ele próprio pediu a exoneração. Mas vamos lá, como pode o promotor ter o filho em cargo comissionado numa Câmara que o próprio Ministério Público tem em aberto, em andamento, investigação que envolve promotor, não esse pai do advogado que pediu a exoneração, mas o Zanoni, lembram? Aquele caso rumoroso lá que envolve o presidente da casa, o Paulo Vitor, e o promotor Zanoni, com nomeações indecorosas, enfim. Declarações bombásticas. Quer dizer, tá uma esculhambação. Deixa eu mandar um alô para quem está em Matões. A gente está chegando em Matões. Muito obrigado a vocês que moram aí na cidade e acompanham o nosso Tá Na Hora, o nosso programa aqui. É a Dinha Paz, está acompanhando, diz que todo dia assisto sempre o programa de vocês. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Excelente programa, maravilhoso, informações políticas e policiais, estou ligado. Rui Maranhão, de Caxias do Sabiá. Caxias do Sabiá, será que é em Caxias? Caxias, o Sabiá, o residencial Sabiá, em Caxias. Pronto, beleza. Então, Rui, valeu aí pela audiência e todo mundo em Caxias do Sabiá também. Falando em vereadores, na capital foi publicado no Diário Oficial do município o projeto de emenda à lei orgânica que altera o formato de eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal aqui de São Luís. Agora, a lei está valendo e que comece a corrida aí pela busca de votos, é isso, Adalberto? Já começou, inclusive, né? Desde o ano passado, essa luta aí pelos votos. Até agora, o Beto Castro do Avante e o Marquinhos do União Brasil, pré-candidatos à presidência para o biênio de 2027 e 2028 também. Essa briga já começou, mas agora apenas uma adequação, digamos assim, àquilo que determina o Supremo Tribunal Federal, né, que concluiu no julgamento realizado em setembro que as eleições das mesas diretoras das casas legislativas em todo o país devem ocorrer a partir de outubro, com o objetivo de harmonizar o calendário institucional do Legislativo brasileiro. Estava querendo antecipar demais, daqui a pouco faltava só escolher o presidente da legislatura seguinte, né? Porque o cidadão não sabia nem se ia estar na Câmara, se ia ser votado. Não, bora votar logo aqui a presidência da próxima. Peraí, amigo, mas tem eleição no meio do caminho antes, nem assim não. Mas agora, pelo menos, há essa moralização, essa adequação à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que ficou? Aprovado em 2 turnos, em dezembro, a gente acompanhou aqui. A eleição que acontecia em abril passa a ser realizada a partir do mês de outubro do segundo ano da legislatura. Não é no primeiro, é no segundo ano. Então agora, em todo o Brasil, uma uniformidade aí de decisão, que é importante, inclusive, que aconteça, né? Que a gente tenha decisões uniformes em relação a essas câmaras. Quantos municípios no Brasil, né? Um país gigantesco, mas agora sim
já uma norma que deve ser seguida por todas as câmaras, apenas uma adequação aí. A gente quer saber o seguinte, e o orçamento do município, hein, Olavo? Esse aí tá difícil, hein? Como é que faz? Meu Deus. Dá para sair, né? Será que é fevereiro, que nem no ano passado? Foi desmarcado, agora sem data, né? Para a votação do orçamento do PPA, do plano plurianual e do orçamento do município de São Luís. É isso aí que a gente está esperando, né? Se tivessem um pouquinho da pressa que tem para eleger mesa diretora, né? Para o que de fato interessa à população, que é o orçamento do município, a coisa andava bem, né? E aí eu cito aqui sempre o caso de Caxias, rapaz. Quanto tempo faz que Caxias já realizou a eleição da mesa diretora para o próximo biênio? Já tem, olha, se eu salvo engano meu, eu sou ruim de memória, mas já tem aí para perto de 4 ou 5 meses, não tem? Não, tem mais. Tem que mais, você fala dessa história já tem tempo. Já vem, e certamente essa eleição vai ser anulada e os caras estão lá esperando chover o canivete, né? Podendo se antecipar. Não, turma, vamos aqui fazer o que fez a Câmara de São Luís. Viu que estava errado. Tem que se adequar ao que determina o Supremo. A gente viu esse filme aqui no Maranhão com a Assembleia Legislativa. E o detalhe que me impressiona nessa história de São Luís é que os vereadores estavam no prédio, minha gente. O almoço foi servido no mesmo prédio. E aí, em poucas horas, você perde o quórum, as pessoas vão embora, esvazia. É realmente um caso para a gente pensar, viu? É um caso de descaso, né? Rir para não chorar, né, minha gente? Mandar aqui um abraço para o Valmir Nóbrega, tá aqui mandando o comentário dele. Diz, toda notícia ruim sai do Maranhão. Não, que isso? A gente acabou de divulgar agora sobre as casas de cultura no estado, o aumento considerável das pessoas, né, de visitas. Saiu essa semana os Lençóis Maranhenses como destaque também no Brasil inteiro, com um aumento também considerável de visitas em relação aos anos anteriores. Então tem coisa boa acontecendo. Tem coisa boa. E Adalberto, tem uma telespectadora, a Ana, ela está perguntando aqui, cadê John Coutrin? Pois é, estamos levantando essa pergunta para o mundo, para que todos possam participar, responder, interagir. Mentira, o John está em recesso, mas está voltando. Está perto, viu, John? Finalzinho do mês ele está voltando. E o Roberto Setúbal, na Cidade Operária, ele está participando da gente também, com a gente aqui no nosso Tá Na Hora. Girando mas não aqui... deixa de assistir a gente, o John não está aqui, mas assiste a gente aí, dá uma moralzinha para nós. Está aqui o nosso chefe, Adalberto Melo, nosso diretor. O chefe ficou na sala lá, jornalista mesmo. Aquele é o colega da mesa, né? Isso. Mas ele é o nosso chefe. Deram até alfinetada aí, ó. Foi. Rapaz, tu me deu uma alfinetada, Antero. Mas vambora. Bora que daqui a pouco tem a campainha dizendo que está na hora de encerrar. Faltam aí quase 3 minutos. O presidente Lula, gente, já escolheu o novo ministro para assumir a pasta da segurança pública, Justiça e Segurança Pública. Ricardo, como é que está essa questão aí? Pois é, o presidente Lula escolheu aí um advogado da Petrobras, né? Que vai assumir... hoje, o tendão de Aquiles do governo é a segurança pública, né? O Lewandowski não fez um bom trabalho lá, faltou articulação com o Congresso, faltou recurso, faltou resultado. Nós não tivemos. Hoje, o grande problema, a grande questão do governo está na segurança pública. E aí vem um advogado que era da Petrobras para assumir esse cargo, um cargo já caminhando para o final do governo. A pretensão do Lula é desmembrar, né, pegar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e separar um Ministério da Segurança Pública e outro Ministério da Justiça. Mas isso é pouco provável que ocorra ainda neste mandato, viu, Olavo? Né? E tem uns prós e contras, né? Isso aí ainda deve rolar muita discussão, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, de todos os lados aí. Deixa eu só falar, porque o Roberto Setúbal, na Cidade Operária, ele está reclamando de uma situação que a gente mostrou, inclusive, agora há pouco, viu, Roberto? Eu estava lendo aqui, antes você falou a respeito das matrículas, né? Falando da humilhação, que tem gente que está na Cidade Operária e jogam para uma escola em Pedrinhas. Pois é, essa situação toda. A gente, inclusive, trouxe também o posicionamento da Secretaria Municipal
de Educação e a gente segue acompanhando também esse processo de matrícula. Deixa eu só registrar aqui, é o Wellington Lima Silva, o nome do advogado que era da Petrobras e agora é o novo ministro da Justiça, né? Senhores, boa noite. Obrigado você pela audiência e companhia. Até amanhã às 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, beijo na família. Tchau. Tchau.